te atualizo sobre a vontade do Cuca em contar com Dudu para fechar as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar esse vídeo contando que o Hulk ultrapassou o Neymar e se tornou o jogador brasileiro em atividade com mais gols no planeta. São 443 gols contra 442 do Neymar. Importante lembrar que o Galo empatou com o Maringá fora de casa em 2-2. Quero contar também que a CBF despistou sobre a camisa vermelha, que tem sido alvo de muita especulação. A nota divulgada pela entidade diz, abre aspas, a CBF esclarece que as imagens divulgadas de supostos uniformes da seleção para a Copa não são oficiais. A entidade reafirma o compromisso com o seu estatuto e informa que a nova coleção de uniformes para o Mundial ainda será definida em conjunto com a Nike. Importante, ela não nega que a próxima camisa da seleção número 2 para a disputa do Mundial será vermelha, só para vocês ficarem atentos. Hora de falar sobre Dudu. Você sabia que o técnico do Galo, o Cuca, adora o atacante do Cruzeiro? A relação entre eles é muito boa. Vou dizer até que não há nenhum técnico em atividade no futebol brasileiro com uma proximidade, com uma amizade tão grande com o Dudu quanto o Cuca. No ano passado, enquanto o Dudu era jogador do Palmeiras e o Cuca treinava o Atlético Paranaense, o Dudu chegou a fazer uma confidência de que estava muito chateado no Palmeiras por ter sido barrado na festa do título do Campeonato Paulista. A partir daí, o Cuca moveu barreiras para tentar a contratação do Dudu no Atlético Paranaense. A coisa não foi adiante por conta do aspecto financeiro. Quero contar ainda que, até esse momento, toda a especulação envolvendo o Dudu e o Galo não passa de um movimento de torcedores atleticanos. Não há nada nesse momento por parte da diretoria do Galo em relação a qualquer negociação. Mas eu posso assegurar que o Cuca adoraria trabalhar com o atacante. Vai acontecer? Duvido. Primeiro por conta do aspecto financeiro, o jogador que ganha R$1.600.000 por mês. Depois porque haveria necessidade de uma negociação entre Atlético e Cruzeiro. E isso tem sido encarado ultimamente como uma grande impossibilidade. De qualquer maneira, é bom lembrar que nessa quarta-feira, Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, se reúne com o agente do Dudu, o André Cury. Esse encontro acontece em Belo Horizonte para tentar avançar numa rescisão de contrato ou numa saída amigável do jogador. Tem a situação do Dudu no Cruzeiro e as notícias, as informações dão conta de que o Atlético teria um interesse na contratação do jogador. Então, Paulo Azeredo, eu quero saber do lado do Atlético. E o assunto Dudu, que movimentou o dia inteiro, a quarta-feira inteira, o noticiário esportivo aqui em Minas Gerais. Ele vai jogar no Atlético? Você tem informação? Do Atlético estar monitorando a situação, e realmente está. O Atlético realmente está, já sondou também, junto ao staff do jogador, a situação dele, só que o Dudu é jogador do Cruzeiro. Então, para que o Atlético tenha um contato, digamos assim, mais forte, mais próximo, e para que venha fazer uma proposta ao Dudu, ele precisa que o Dudu resolva a situação dele com o clube do Cruzeiro, com o Cruzeiro. Então, daqui a pouquinho o Panseiro vai trazer mais detalhes, mas o que se tem da parte do Galo, viu, Rafa, é isso. O Dudu é um jogador que já trabalhou com o Cuca, o Ale até trouxe hoje na turma do bate-bola, que ele até teve problemas iniciais lá com o Dudu, depois se resolveu, deu a taxa de capitão pra ele, foram campeões juntos, Mas ele já trabalhou com o Cuca, é um jogador que interessa nesse momento sim ao Atlético, mas, volto a dizer, Galo monitorando ele de longe a situação, porque o jogador não está disponível no mercado. Tá certo, Rafa? Já, informações do lado do Cruzeiro, que ainda é quem tem, os direitos aí sobre o jogador. O Dudu pertence ao Cruzeiro Esporte Clube. Mas, inevitavelmente, como as notícias correram ao longo do dia, a gente não pode deixar de falar sobre isso. O Pansieri tá chegando daqui a pouquinho para tocar nesse assunto. Agora, Ale, que seria um plot twist, uma virada aí no roteiro, de 180 graus, seria uma loucura, Imaginar o Dudu, cara que se identifique tanto com o Cruzeiro, vestindo a camisa do Galo, Ale? Não vai ser a primeira vez que a gente vê esse tipo de coisa acontecer, Só não pode falar, porque o meu pai é americano, meu pai é cruzeirense, meu pai é atleticano. Você sabe que eu acho que essa vai virar uma novela ou até uma minissérie, porque é um jogo de xadrez aí, de paciência principalmente, Porque tem uma questão jurídica,
como que o Dudu tem que ser tratado daqui pra frente para que o Cruzeiro não dê brechas, né? Para o staff do Dudu entrar com algum processo trabalhista, né? O Dudu vai ter que ter paciência porque acredito que vai treinar em separado. Essa reintegração para mim tem muito mais um caráter jurídico do que qualquer outra coisa, até porque não me parece que o ambiente é favorável para que ele volte a integrar o elenco para jogos, esse tipo de coisa. Acho também que a direção do Cruzeiro poderia tentar evitar que o Dudu fosse para o rival, sincero e honestamente, porque vai que o Dudu arrebenta lá, né? Seria mais um problema para essa direção. Então, como é que você faz isso? Você fala assim, olha, eles estão negociando uma multa que o Dudu tem direito. Aliás, gostaria já de parabenizar quem faz essas multas aí para os jogadores, para a comissão técnica, até para diretor. Daqui a pouco a gente vai ter mais detalhes de multas no Cruzeiro, porque o cara tem que ganhar um Oscar, hein? Pô, 60 mil, hein? 60 milhões. Aí estão negociando lá. Só para dar um exemplo aqui. Estão negociando. Fala, então eu te pago metade disso? Não, eu te pago, sabe, um tanto. Eu te pago... eu te pago tanto, mas você não pode ir pro rival. Entendeu? Um acerto ali, porque eu acho realmente que pode ser ruim pro Cruzeiro se ele arrebenta no Atlético. Eu acho que ficaria esquisito. Eu acho que se você puder evitar um problema maior, eu acho que seria bom. Mas acho que vai ser essa queda de braço e um pouco de paciência. Se o Dudu é escanteado, ele vai suportar bem. Porque daí tudo vai girar em torno de uma negociação de valores, né? Para que o Cruzeiro, no caso do Cruzeiro, não seja tão prejudicado, já que vai ser prejudicado, sem dúvida alguma. E o Dudu para ver até onde ele aguenta. Tecnicamente falando, eu acho que o Dudu ajudaria o Atlético. O Dudu ainda não foi a melhor versão do Dudu que a gente já viu jogar. Ele não fez isso no Cruzeiro, que vocês gostam de falar, vocês jovens, a versão Prime, né? Ele não chegou, mas ele estava no caminho até ele ser sacado. Enquanto ele era titular, ele vinha numa evolução e o torcedor menos emocional, mais racional, ele vai considerar isso. O Dudu vinha se entregando nos jogos. Quando ele vai pro banco, a partir do momento que ele vai pro banco, ele faz atuações muito ruins. Muito abaixo. Isso aconteceu contra o Bragantino, aconteceu contra o Palestino, que ele foi titular e foi mal. Aí o Dudu ficou irreconhecível. Mas ele vinha num caminho de evolução. Então acho que tecnicamente, se ele fosse ou for pro Atlético, ele poderia colaborar. Mas acho perigoso pro Cruzeiro. O Atlético, numa situação aí complicada, por conta da posição em que se encontra na tabela do Campeonato Brasileiro. Agora, relembrando aqui os lances do jogo de ontem, Ali, o sistema defensivo do Atlético, tá fácil fazer gol no Galo, né? O Atlético chega 30 vezes, precisa de 30 oportunidades para fazer um gol no adversário. O adversário chega 3 e mete 2 gols no Galo. Como é que você tá avaliando esse momento do Atlético aí? E aí você resumiu, né? Você fez uma crítica ao ataque e à defesa ao mesmo tempo, né? Porque o ataque tem que ser mais eficiente, tem que aproveitar melhor as oportunidades criadas e a defesa não pode ser tão vulnerável, né? O sistema defensivo, eu acho que tem algumas explicações. A primeira delas é que é o setor que mais sofre com as lesões, né? Jogadores importantes que estão machucados, como é o caso do Lian, como é o caso do Arana, né? E também tem um problema ali que o Cuca já vem destacando há algum tempo, que é o fato de você praticamente não ter volante, né? Não ter proteção, né? Esse sistema defensivo. O Cuca que começou essa sua retomada no Atlético priorizando a marcação, um time que praticamente não tomava gol, né? No campeonato estadual. E assim também aconteceu na Copa do Brasil, nos primeiros 2 jogos. E agora todo jogo toma gol praticamente, né? E 2 gols em várias partidas. Então, eu acho que também o fato de você não ter um volantão, né? Não ter um volante de confiança do treinador, isso também acaba deixando a sua defesa, a sua última linha desprotegida, né? Ele normalmente teria o Alan Franco, que já não é um primeiro volante de origem, né? Mas que tá machucado. O Fausto Vera, ele não confia muito. E também não é esse pitbull, né? O Otávio foi negociado,
O Atlético poderia até ter tentado fazer uma proposta melhor para ele, mas enfim, foi pro Fluminense e também se machucou lá, infelizmente. Boa recuperação a ele. Então você tem dois desfalques, pelo menos dois desfalques muito importantes nesse sistema defensivo e não tem uma proteção, né, de um volante assim que possa dar um pouco mais de tranquilidade. Agora, o ataque é uma coisa que a gente já conversou em outras ocasiões, não é exclusivamente só do ataque, mas também, se os caras da frente estiver jogando mal nesse momento, sabe o que vai acontecer, ô Rafa? Eles têm que continuar jogando. Porque se tá ruim com eles, pior sem eles. Você vai trocar por quem? Quais são as opções? Você vai tirar o Coelho, vai tirar o Rony, vai tirar o Hulk, que seria uma loucura ainda maior, e vai colocar quem? Então, o Cuca fica meio que refém desses caras, né? Ele não tem como fazer a troca. Ele vai fazer a troca pra piorar o time. Isso aconteceu, por exemplo, contra o Botafogo, que ele sacou o Menino e o Scarpa e o time foi punido. Tanto que no segundo tempo entra esses dois jogadores e praticamente dão a vitória ao Galo, né? Então, isso é muito complicado. Enquanto ele não tiver mais jogadores à sua disposição e também se não houver um investimento em algumas posições que são carentes, o Atlético vai sofrer, mas evidentemente que pode fazer melhor, principalmente com adversários que são mais frágeis. É o caso dos 3 últimos empates, né? Caracas, Mirassol e Maringá. Torcedor do Galão da Massa, e essa história de Dudu no Galo, o que você tá achando disso aí? Deixa aí no espaço para comentário, que eu quero saber a sua opinião. Se você concorda que seria uma boa o Galo trazer o atacante, caso ele conseguir rescindir o contrato lá com a equipe adversária, né, com o nosso rival, se seria uma boa o Galo conseguir trazer ele, né, conseguir convencer ele a jogar no Atlético e fazer aí uma vingança, né, contra o nosso rival, digamos assim. Seria uma coisa sensacional se ele fechasse com o Galo e metesse gol no nosso rival. Ia ser espetacular, né, mas eu acho que por conta do valor de salário não valeria a pena. É um salário muito alto que o jogador recebe, já está com uma idade muito avançada. Eu acho que não valeria a pena por essa questão, mas que seria sensacional se ele viesse e metesse gol no nosso rival ou arrebentasse com a camisa do Galo. Ia ser maravilhoso, não ia não? Deixa aí no espaço para comentário, não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.